Olá galera, nós estamos aqui de novo para poder falar sobre as publicações da nossa página do Facebook, e algumas publicações fazem referência ao calor, e a calorimetria é uma parte da física que a gente começa explicando a termometria, e dentro da termometria a gente tem que dar uma introdução falando que temperatura, na sua essência, é o nível de agitação molecular das partículas formadoras de um corpo, mas no início isso não foi feito, não era medido dessa maneira, isso foi feito gradual, quer dizer, foram feitas escalas graduadas para poder, e comparativamente, para poder determinar se esse corpo estava quente, frio, sabendo que quente e frio, isso não é uma coisa científica, varia de pessoa para pessoa a sensação térmica, mas, por exemplo, a temperatura, a termometria, a gente começa estudando duas principais escalas termométricas, as escalas de Celsius, que teve como ponto fixo ponto de fusão e ponto de ebulição da substância mais importante do planeta, e hoje é dia dessa substância, é o Dia Mundial da Água. Celsius graduou como ponto fixo, ponto de fusão da água em 0 e o ponto de ebulição da água em 100. É claro que para isso a gente tem que expor a pressão fixa de uma atmosfera, quer dizer, a pressão da coluna de gás que existe acima da troposfera a nível do mar. Então, graus Celsius é a escala termométrica que gradua o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, e isso ele separou em 100 partes, quer dizer, de 0 a 100. Uma outra escala termométrica bem conhecida é a escala Fahrenheit, só que Fahrenheit ele teve como ponto fixo uma mistura de água e álcool. Também a pressão de uma atmosfera. Só que ele quis dividir essa graduação, por isso que é graus Fahrenheit, também, em 180 partes. Então ele definiu 32 e 212. O que acontece é que quando a gente quer comparar escalas termométricas quaisquer, a gente sempre usa o seguinte padrão. A gente faz a escala menos o seu ponto fixo inicial, quer dizer, C menos 0, sobre está para 100 menos 0, assim como F menos 32 está para 212 menos 32. Bom, galera, ó, essa fórmula fica inicialmente dessa maneira. A partir dessa fórmula, a gente chega numa fórmula mais simplificada. Espero que todos tenham prestado atenção até essa parte, porque eu vou continuar a partir daqui, ó. Me acompanha. Vou reescrever a partir daquela fórmula ali que está aparecendo no vídeo. A gente está querendo chegar na definição de calor, mas primeiro a gente tem que falar de temperatura. E primeiro, antes de definir temperatura como sendo o nível de agitação molecular das partículas, a temperatura era graduada, e as duas escalas, as duas graduações mais conhecidas e comparadas entre si é a graduação de Celsius, que por enquanto está assim, ó, e Fahrenheit.
O que rola a partir daqui são simplificações. No caso, primeiro nós podemos simplificar por 10. De que maneira? Multiplicando os dois lados da igualdade por 10. Toda vez que a gente faz alguma coisa com os dois lados da igualdade, a gente mantém a veracidade. E aí, nesse caso, a gente pode simplesmente simplificar os zeros daqueles denominadores. A partir daí, a fórmula fica C sobre 10 igual a F menos 32 sobre 18. Num outro processo de simplificação, a gente pode, raciocinando da mesma maneira, fazer uma simplificação por 2, e aí nós chegamos na conhecida fórmula de C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Exemplo. Quando a gente diz aqui no Brasil que está com uma febre muito alta de 40 graus Celsius, isso significa que em Fahrenheit nós podemos achar assim, ó, 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Atenção, que muita gente poderia intuitivamente fazer essa multiplicação cruzada, mas 40 dividido por 5 já é exato em 8. Então eu vou fazer assim, ó, um esqueminha para dizer que essa conta está subindo. Eu vou dizer assim, ó, que 40 dividido por 5 dá 8. E 8 está sendo igual a F menos 32 sobre 9. E esse 9 que está dividindo do lado direito da igualdade, ele vai passar para o lado esquerdo multiplicando por esse mesmo princípio, que se a gente multiplicar os dois lados da igualdade por 9, a gente mantém a veracidade da igualdade. Então, nesse caso, 72 está sendo igual a F menos 32. Vou somar 32 dos dois lados da igualdade para poder chegar na temperatura correspondente a Fahrenheit. Essa temperatura nós dissemos assim, ó, claro que 104 é igual a F, F é igual a 104 graus Fahrenheit. Bom, aqui eu quero dar uma dica muito comum que aparece nas questões, principalmente nas questões de vestibular e de Enem, que é o seguinte: é o cara, ao invés de trabalhar com valores específicos para cada uma dessas duas temperaturas, dizer, por exemplo, perguntar para vocês, por exemplo, em que temperatura elas se igualam. Quer dizer, exemplo 2. Qual temperatura